pratica corrida de rua, natação ou anda de bike? Quer fazer uma meia maratona, talvez até mesmo uma maratona, triatlon? Nutrição e suplementação são essenciais para aumentar o rendimento e manter a saúde em esportes de longa duração. Endurance é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o João Paulo Mendes. Ele é formado em nutrição pela UFBA e especialista em nutrição clínica e esportiva pelo IPGS. Atualmente, dedica-se ao atendimento clínico de atletas esportistas, além de pessoas com interesse em cuidar da saúde e da estética. Atua também como professor universitário em cursos de nutrição e educação física e como professor de cursos de especialização por todo o país. João, que prazer imenso te receber aqui no programa. E ainda mais, obrigada, e ainda mais com um tema tão legal, né? Porque endurance é uma coisa que tem ganhado bastante popularidade nos últimos anos. Mas, de alguma forma, as pessoas continuam tendo uma certa confusão com esse termo, né? Então, vamos começar do início. O que é especificamente, o que significa endurance? Pronto, vamos lá. Endurance é um termo que é usado para caracterizar os esportes de longa duração. Então, aquelas atividades que a gente pratica por um período de tempo maior, né? Porque normalmente quando você pensa ali num treinamento comum, né? Um treinamento de força, uma musculação, um crossfit e tal, geralmente são treinos que duram, em média, ali até 1 hora, né? Às vezes passa um pouquinho, mas o tempo de execução do treinamento ele é mais curto. Enquanto quando você pensa ali numa corrida, uma natação mais longa, um ciclismo, são atividades que, além de perdurarem por mais tempo, elas são contínuas. Então, o endurance, na verdade, ele tem duas características. É uma atividade de longa duração e que é executada de forma continuada, né? Você não tem intermitência, como acontece muito ali nos outros treinamentos comuns de musculação, ou até mesmo em outros esportes. Você pensa nos esportes coletivos, né? No futebol, no basquete e tal. A gente considera esportes intermitentes porque o atleta ou o praticante ele corre e para, anda, corre de novo. E geralmente as atividades de endurance existe uma manutenção, né, na frequência, no ritmo de execução ali. Então, geralmente a característica basicamente é essa aí, é essa continuidade e a longa duração. Perfeito. A partir de quanto de duração que a gente já considera endurance? Olha, não existe um dado assim, é a partir de tal, né, tal tempo, porque existem competições, inclusive, de esportes que são considerados endurance e que são mais curtas, mas geralmente a partir de 1 hora e meia, né, de duração a gente considera que já é uma atividade de endurance. Se a gente usar como exemplo o triatlon, né, que é uma atividade que vem crescendo, uma das atividades que vem crescendo muito, até a prática amadora mesmo do triatlon vem crescendo muito. Você tem provas do triatlon, né, o short triatlon ali, que são provas de 1 hora e pouquinho. E você tem, né, os long distances, né, que a gente chama que são provas de 10, 12, 15 horas. Aí a gente já entra até no ultra endurance, né? Exatamente, já passa para o ultra endurance. Perfeito. E quando a gente pensa nesse esquema de longa duração, é algo que coloca uma demanda importante para o corpo. O que acontece fisiologicamente com as pessoas que praticam esse tipo de esporte? Vamos lá, existem
muitas adaptações que acontecem ali no corpo, muitas delas são agudas, ou seja, acontecem ali exatamente naquele momento em que a pessoa está executando, né, o treinamento, fazendo ali, praticando o esporte, e outras são mais crônicas, outras vão acontecendo ao longo do tempo, dos meses, dos anos de prática, tá? Essa atividade, essas adaptações mais agudas, a gente tem que ter muita atenção a elas, porque elas acontecem ali naquele momento e podem levar a alterações significativas, não só do desempenho esportivo, como também da saúde. Então, a gente tem a questão, né, primeiro, das adaptações energéticas do corpo, né? O corpo, ele entra num estado de alerta, porque você está gastando muita energia num intervalo curto de tempo, então isso muda a liberação de hormônios, né? Isso muda a escolha do corpo por vias energéticas específicas. Então, não adianta você querer suprir o corpo com a energia que você afim, né? Não, você precisa dar para ele o que ele está exigindo naquele momento para que ele mantenha um ritmo. A gente tem muita atenção à questão dos estados de hidratação, né? A hidratação é um ponto assim, crucial para o endurance. Não dá para praticar endurance, pensar em endurance sem tomar cuidado com a hidratação, tá? E existem as adaptações crônicas que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Desde mudança de composição corporal, aumento de alguns tipos específicos de fibras musculares que são mais recrutadas nessa atividade. E isso levando em consideração que a pessoa toma todos os cuidados e que está em equilíbrio nutricional, que está orientada em termos de treinamento, porque as atividades de endurance, quando são mal executadas, elas podem trazer muitas consequências negativas. A gente tem que lembrar que essas adaptações fisiológicas todas, elas podem ser para o bem e mal, né? Eu costumo dizer que o ser humano ele é o animal mais adaptável do planeta, né? Não tem nenhum outro animal que se adapte tão bem quanto o ser humano. Só que nós nos adaptamos àquilo que é apresentado, né, para a gente. Então, se eu vivo numa região muito fria, eu me adapto àquilo. Se eu vivo numa região muito quente, eu me adapto àquilo também, porque aquilo está sendo apresentado. Mas não só em questões ambientais. O que eu ofereço diretamente para o meu corpo também. Então, se eu submeto o meu corpo a um tipo específico de exercício, ele vai se adaptar àquilo, né? Se eu submeto o meu corpo a uma composição específica de nutrientes, ele vai também se adaptar àquilo dali. Então, é pensar nisso. Qual adaptação eu quero promover para que esse atleta, para que esse praticante melhore o seu desempenho, né, alcance melhores resultados, se mantenha saudável. Então, depende do objetivo. Perfeito, fantástico. E, bom, quando a gente pensa, que nem falamos, isso é uma coisa que faz muito parte da sua prática, esse tipo de praticante, esse tipo de atleta, né? E é um esporte que tem são esportes, né? Porque não é só um. São esportes que tem toda essa gama de adaptações aí que você colocou e que, portanto, a gente realmente tem que se preocupar com uma demanda energética muito alta, com uma demanda de substrato muito alta, com a hidratação, com o preservar glicogênio, com a oxidação, com uma série de coisas. Então, direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar. Quais são as principais estratégias que você utiliza na sua prática? Pronto, vamos lá. Eu acho que, assim, em relação a... Existe o que eu costumo pensar na base, né, do processo inteiro, e depois a gente vai para a especificidade. A base é nutrir aquele indivíduo, garantir que ele chegue ao treinamento, que ele chegue à competição ou à prática esportiva dele, bem hidratado, né, ponto 1, e com disponibilidade energética. Então, esses são os dois pontos cruciais. Eu sempre gosto de encaixar mais uma coisa aí, que é o equilíbrio dos micronutrientes, né? Não dá para pensar em desempenho esportivo, em produção de energia, em contração muscular, em regulação hidroeletrolítica, sem pensar em micronutrientes. Então, eu acho que esses são os 3 pilares da base aí, né? O que sustenta uma base para isso. Depois, eu gosto muito de trabalhar com a especificidade de cada caso, né? Então, o que aquele caso, o que aquela pessoa está sentindo, o que ela está percebendo. Então, tem pessoas, uma coisa que é muito comum, né, no endurance é o estresse oxidativo. Então, por ser uma atividade de muito longa duração, né, oxigenação ali muito intensa, demanda energética absurda, muitas vezes. Então, a gente tem muitas vezes estresse oxidativo além do próprio corpo. Além disso, geralmente são atividades que são executadas no ambiente externo. Então, tem poluição, tem exposição ao sol, muitas vezes tem poluição do ar, tem poluição da água quando a natação, né? Então, existem fatores complicadores da exposição solar também que elevam muito o estresse oxidativo.
e que a gente precisa ficar atento, né, muito atentos a isso. E aí dentro, né, então, na verdade, assim, antes é preparar o atleta para chegar bem hidratado, normo-hidratado, com disponibilidade energética e garantindo ali o aporte adequado de micronutrientes ao longo do dia. A partir do momento que ele começa, o objetivo passa a ser manter regularmente a glicemia. Então, as pessoas às vezes se enganam ou não sabem mesmo, mas o padrão de glicemia durante a execução de uma atividade física é mais alto. É para a glicemia estar mais elevada, não é para estar normal, né? É para estar com um pouco hiperglicêmico mesmo ali, né? A ideia é essa. Porque isso, inclusive, está relacionado à manutenção do desempenho físico. Só que não dá no endurance, que aí é que é uma grande diferença do endurance para outras atividades. Por ser de muito longa duração, você não consegue só com alimentação prévia, muitas vezes, manter essa glicemia mais regular. Então, você precisa fazer uma reposição intra-treinamento ou intra-competição para isso, tá? E não se faz isso de forma isolada. Às vezes eu falo com a pessoa, falo, tem que fazer uma reposição antes. A pessoa fala, eu treino 2 horas, então quando chegar 1 hora eu vou parar, vou tomar um carboidrato, alguma coisa assim, e sigo. Não, isso não existe, você não pode fazer assim. Porque a glicemia, ela flutua, então você tem que fazer reposições em vários momentos para manter aquela glicemia um pouco mais regular, e isso vai fazer diferença ali. A hidratação é um ponto também fundamental para manutenção para o intra, e tem estratégias específicas que a gente utiliza, aí principalmente de suplementação, né, para melhorar o desempenho do atleta ou daquela pessoa em cima das percepções do que ele sente. Então, às vezes, é um atleta que tem uma sensação mais forte de queimação muscular, né, de ardência, aquela sensação de ardência no músculo, que é uma sensação lática, a gente tenta utilizar vasodilatadores, a própria betalanina, ou atletas que estão precisando mesmo melhorar o seu desempenho, a gente pensa ali na cafeína, na taurina, isso fora a base. Não adianta eu pensar em cafeína, em taurina, nisso, naquilo, se eu não der o carboidrato, né? Então, a reposição de carboidrato, ela vai ser a crucial ali. Uma coisa bacana para pensar na reposição de carboidrato, vale a pena fazer uma reposição mesclada de carboidratos, né? Não dá só maltodextrina ou só dextrose. Geralmente a gente gosta de trabalhar com blends, né? Maltodextrina, frutose, ribose, enfim, outras fontes ali, porque acaba que o corpo trabalha melhor, né, com essas diferentes fontes de carboidrato do que com uma fonte única. Perfeito, fantástico. Acho que gostei muito assim desse trabalho em escadinha, que eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam lembrar sempre. Trabalha a base, sustenta bem a base. A base, eu não vou me deter tanto, porque eu acho que a gente precisa lembrar constantemente, mas as pessoas sabem mexer um pouco mais na base. Então vamos trabalhar numas camadinhas acima hoje, mas lembrem que a base é essencial e é uma coisa que a gente fala em absolutamente todos os programas. Desculpa, te interrompi. Não, até porque a base ela tem um pouco mais de referências, né? A gente tem ali um referencial maior do American College, né, ou de outros institutos que dão uma ideia maior de como você começar ali. Mas uma coisa importante lembrar que essas referências que vêm do American College ou do ISSN ou do órgão que for, elas são uma recomendação, elas não são uma regra. A gente tem que partir daquela ideia, partir daquilo dali, mas adaptar à realidade de cada caso, de cada paciente. E é importante lembrar mesmo, porque são recomendações que geralmente são pautadas em atletas. Então, se a gente pegar aquelas recomendações de 10 gramas por quilograma de carboidrato por dia, pode ser que não tenha exatamente o resultado que estamos desejando. É um desafio aí para quem está nos assistindo, né? E por isso é tão legal. Calcule uma dieta com 10 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por dia e veja o volume que isso fica. Gente, é um volume absurdo. Eu já calculei, aliás, não calculei só não, eu já prescrevi de fato para um triatleta meu uma quantidade como essa, assim, é um volume muito grande de alimentos. É outra coisa que a gente tem que se preocupar, que talvez seja uma grande diferença entre os esportes de endurance, seja a logística, né? A logística ali durante a prática. Você pensa no atleta que vai fazer ciclismo, ele querendo ou não tem o suporte da bicicleta, ele consegue colocar ali squeezes, ele consegue de certa forma levar
um camelback, algo do tipo, e se torna mais fácil. É diferente da pessoa que vai fazer corrida, que já tem menos, né, possibilidades de transporte, e pior a natação. Então, para mim, do endurance, a maratona aquática, eu acho que é o mais desafiador, nutricionalmente falando, porque o processo de reposição intra é bem complicado. Como é que você faz a reposição intra na natação? Eles têm... toda prova de maratona aquática, ela na verdade, num circuito, né? Ela não é uma reta, ela é sempre num circuito, e nesse circuito existe a plataforma de hidratação, onde os treinadores ou alguém da equipe tem que ficar lá, e eles dão voltas, né? Então, geralmente, depende da prova, 4 ou 5 voltas no circuito, então eles passam 4 ou 5 vezes ali por aquele estágio ali de reposição. Só que aí você tem como se fosse uma pescaria. Você tem uma vara de pescar enorme, na ponta da vara de pescar você encaixa uma garrafinha ali com o repositor que você escolheu, né, ali que você já previamente combinou, aberto, então o atleta vai vindo, eles vão ali, ó, pescando, bota ali na frente do seu atleta, tem que identificar pela touca, bota ali na frente do atleta, o atleta pega aquilo, nadando ainda, vira, bebe, já joga a garrafinha e segue o barco. Então, é bem complicado, às vezes acontece do atleta estar se hidratando, o outro atleta sem querer bater a mão e derrubar, né, e ele não conseguir se hidratar naquela volta, então isso pode prejudicar muito o desempenho desse atleta, e por aí vai. Então o que eu acho mais desafiador aí, talvez seja a maratona aquática. Aliás, você adiantou uma pergunta que eu ia te fazer de quais são as grandes diferenças entre esses esportes, né? Porque a gente costuma falar de um jeito mais amplo, mas tem as suas peculiaridades. Uma, certamente, é a logística. Tem mais coisas que a gente precisa fazer de adaptação? Tem diferenças pelo seguinte, a gente pensar que, na verdade, o que une, além da questão da longa distância, né, vamos dizer assim, metabolicamente falando, o que une esses esportes é a via energética principal que é utilizada, que é a via oxidativa, né? Então, a disponibilidade de oxigênio, as vias oxidativas, você usa bem a glicose, você usa bem a gordura como fonte de energia e tal. Mas tem essas diferenças logísticas e tem as diferenças de execução. Então, pensa no ciclismo. O ciclismo é uma endurance que acaba forçando muito mais a musculatura inferior, né, do que a musculatura superior. Então, você tem um desgaste maior de determinada musculatura. Muitas vezes você tem um acúmulo maior, né, dessa sensação lática, do desgaste mesmo do treinamento ali nesses músculos, diferente de outros esportes de endurance. A própria corrida, você acha que é uma carga muito grande nos membros inferiores, mas também tem uma carga grande de movimento nos membros superiores. A natação, você já tem uma combinação maior, né, entre os membros inferiores e superiores. Então, os desafios são essas características mais individuais, assim. E volta e meia a gente tem algumas coisas que saem da curva, né? Que são muito fora da curva. Então, eu tenho uma atleta, por exemplo, que ela fez uma prova de triatlon, chama o B515. São 515 quilômetros, tá? Em 3 dias. Então, são 3 dias de prova, né? Natação, corrida e ciclismo, mas no total, 515 quilômetros. É um absurdo. Eu tenho atletas que já fizeram... Eu tenho um atleta que já fez uma prova de 500 quilômetros de corrida. 5 dias de prova, 100 quilômetros por dia. Então, gente, 100 quilômetros são 2 maratonas e meia. Imagine se acordar hoje, correr 2 maratonas e meia, dormir, acordar no dia seguinte para correr mais 2 maratonas e meia e fazer isso por 5 dias seguidos. É um absurdo, é um nível de desgaste físico, né, incalculável, assim, a gente não consegue. A gente sabe que, nutricionalmente falando, a gente não vai conseguir suprir toda a demanda dele. Então, a gente, nesse caso, trabalha muito com minimizar os danos, né? É diferente do que acontece com um atleta comum, com, né, uma pessoa que vai correr só uma maratona. Tá um pouquinho, né? Só 42 quilômetros, quase nada. E vamos voltar um pouquinho, beleza? Então a gente viu aí as diferenças, a gente estava trabalhando a questão de que a base é essencial e a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhes das camadas superiores. Mas antes mesmo disso, ainda na base, eu acho que tem uma controvérsiazinha do Endurance que é legal a gente comentar, que é com a explosão, né, que a gente teve aí também nos últimos anos
das dietas baixas sem carboidrato, das dietas ricas sem gordura. E nessa essência que você até acabou de comentar aqui, o que une os esportes de endurance? A via oxidativa. Quando a gente pensa na via oxidativa, a gente pensa em pessoas que teriam essa facilidade para utilizar gordura. E aí brotou toda a linha de defesa a gente ter atletas de endurance low carb ou cetogênicos, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você trabalha isso na sua prática? Pronto, vamos lá. Para mim é bem simples de você pensar isso. Você está pensando em desempenho esportivo? Não tem lógica você tirar o carboidrato. Não tem nenhuma lógica, tá? Cientificamente falando, quando você compara, né, as respostas dos atletas na base científica e empiricamente no dia a dia, quando a gente faz, né, os diferentes testes, quando a gente faz a periodização dessas pessoas, se o objetivo, se o foco é desempenho esportivo, tem que ter carbo e é carbo alto. Eu não estou falando de pouco carboidrato, de, né, pegar leve, não. É bastante, é muito carboidrato mesmo. Aquele que é desafio a gente calcular e mais desafio ainda. Você lançou o desafio de calculem, eu vou lançar o desafio de calculem faz um dia. Faz um dia para você ver o que o atleta vive. Então tem para mim, essa relação, né? Se o objetivo não é desempenho esportivo, se a pessoa é amadora, se ela é um praticante, faz por gosto, e além disso, ela tem ali um objetivo estético ou algo do tipo, e ela acha legal, ou o nutricionista, na minha cabeça deveria ser assim, né? O nutricionista dela acha que é bacana ver como o corpo dela vai reagir a uma dieta com mais baixa de carboidrato, tentando estimular mais a cetose ali, tá tudo bem, ela vai conseguir executar. Ela vai conseguir ir para uma prova que ela já está acostumada a fazer e completar a prova, ela vai seguir bem, vai conseguir, não vai passar mal. Quer dizer, tem gente que passa mal, porque tem gente que não se adapta, isso é fato, né? Mas, no geral, a grosso modo, ela vai conseguir, mas não com o desempenho esportivo comparado ao carboidrato presente. Então, quando o carboidrato está presente, o desempenho esportivo vai lá para cima. Olha, assino embaixo, eu fico tão feliz, mas tão feliz quando eu escuto as respostas que eu mesma daria. Isso é muito legal. Só fazendo um adendo, né? Vocês viram que ele explicou, gente, que os esportes de endurance têm essa base oxidativa, ou seja, eles utilizam bem todos os substratos na via aeróbica. Só que quando a gente olha para o metabolismo, simplificando bastante, tá? Conforme a gente vai aumentando a intensidade, você vai diminuindo a contribuição, a utilização de lipídios, de gordura como fonte de energia, e você vai aumentando a do carboidrato. Ainda na via oxidativa, diminui gordura, aumenta carboidrato. Depois de determinada intensidade, a gente muda de via, tá? A gente sai da via oxidativa, entra na via anaeróbia, e aí essa depende quase que exclusivamente do carboidrato. Quando a gente fala que um atleta que está buscando desempenho não faz sentido reduzir esse carboidrato, é porque vejam que ele vai estar em intensidades mais altas a maior parte do tempo, mesmo sendo uma prova longa. Então ele vai estar usando ou mais carboidrato que gordura, ou em alguns momentos, inclusive, quase que somente carboidrato. Então, uma demanda de carboidrato muito alta. Não faz sentido diminuir. Eu costumo brincar assim com as pessoas, falam assim, se você conhece a bioquímica energética, fica fácil de você entender. Porque é uma questão de... Tem gente que já recebia essa pergunta, fala assim, mas a gordura não produz mais energia? Não gera mais energia? Isso gera. Só que e o tempo para isso gerar? Eu não tenho. O atleta ele não pode ficar assim, eu vou parar aqui um minutinho, esperar produzir um pouquinho de energia para depois voltar. Não, ele está ali o tempo inteiro precisando de muito e cada vez mais. Então, ele não tem tempo. E o tempo que leva para o corpo conseguir produzir energia a partir da gordura é grande. Né? Essa que é a questão. Tá? E o carboidrato, a gente produz energia mais rápido. Então, é uma questão de quantidade de energia, mas dentro de um determinado tempo. Então, se você for comparar proporcionalmente em termos de tempo, o carboidrato ele produz energia, mais energia do que a gordura. Se eu pensar, eu tenho 5 minutos para produzir energia. Eu consigo produzir mais energia com carboidrato ou com gordura? Com carboidrato. Perfeito. Porque a relação não é quem produz mais energia
no total. Não, é quem produz mais energia dentro desse tempo específico. Né? Perfeito. Muito bem, vamos sair da base, vamos para o específico. Eu gostei muito dessa separação que você fez, já na especificidade, de acordo com o que o atleta está precisando, e aí você acaba fazendo ajustes de suplementação. Me conta um pouquinho disso. Vamos lá. É comum dentro do endurance, na verdade, de maneira geral, em qualquer esporte, muitas vezes a gente já recebe no consultório o atleta ou a pessoa que já pratica aquilo há muito tempo. A pessoa já está acostumada, ela já pratica, ela já sabe como é, ela já tem ali algumas artimanhas, algumas coisas que ela ouviu de um, ouviu de outro, já testou, já foi a outros colegas, a outros profissionais, né, que orientaram. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte, gente, eu preciso entender, eu preciso que você escute seu corpo, eu preciso que você ouça ali o que ele está te dizendo, preste muita atenção nas suas sensações e vá me reportando isso. Porque coisas que para você podem passar batido, porque você fala assim, é normal eu sempre sentir, para mim podem ser muito estranhas. Não significa que porque você sempre sentiu, você tem que sentir e você tem que continuar sentindo, né? Então, teve uma situação engraçada assim, com um atleta meu, atleta profissional mesmo, do triatlon e tal, e ele postou no Facebook, no Instagram dele, algo do tipo assim, porque eu sempre vou, uma frase de efeito, né, um negócio para ser, não, eu sempre vou treinar sabendo que eu vou sentir dor, mas mesmo assim eu vou e vou continuar sentindo dor até enquanto eu aguentar. Era um negócio para ser uma frase de efeito bonita. Na mesma hora eu mandei uma mensagem para ele, velho, como assim, você tá com dor? Não é para sentir dor, tá errado isso. E aí ele, dando risada, ele falou, pô, velho, você quebra minha frase de efeito, pô. Eu falei, não, mas não é pra você sentir dor. Eu não quero que você divulgue que é pra sentir dor, porque não é. Parece que tem um orgulho, né? Exatamente, eu vou suportar a dor. Não! Então, você sabe que eu ouvi uma vez de um atleta e assustei e parecia que a pessoa estava realmente falando com orgulho também. Eu só paro de correr na hora que eu urinar sangue. Aí você vê, né? Dor, não é pra você sentir. Desidratação profunda, não! Então, assim, eu sempre peço que eles prestem muita atenção nessas sensações e tragam isso para mim, tá? E aí, em cima disso aqui, a gente vai trabalhando. Claro que tem, se você for olhar assim, tem algumas coisas, algumas questões que a gente já parte daquele pressuposto ali. Poxa, é uma pessoa, um atleta de endurance, é um atleta, está competindo, está pensando em desempenho, além do carboidrato, além da reposição energética, como é que a gente pode melhorar o desempenho? E aí, geralmente, eu pergunto a ele, olha, o que você sente? Você treina potência além de treinar a resistência, né? Então, você treina também, faz aquelas atividades de explosão, porque tem uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos dentro do endurance, foi essa relação entre a potência e a resistência. Porque antigamente os atletas, eles entravam num ritmo de prova e iam ali tal, até o final, sabendo que no finalzinho iam dar um sprint final. Só que o esporte evoluiu muito, né? Tá muito mais acirrado, as sistemáticas de treinamento melhoraram muito, então a capacidade física humana, de maneira geral, por conta, né, de toda a tecnologia e da ciência, evoluíram muito. Isso fez com que, em muitos esportes, os atletas eles tenham 3, 4, 5 sprints dentro de uma única prova. Então muda, porque à medida que o atleta está num determinado ritmo e de repente ele faz um sprint para ultrapassar alguém ou para se afastar de um adversário ou algo do tipo, né? A via energética muda. Então, algo que para a gente era impensável, né? Suplementação de creatina para o endurance, hoje em dia é uma realidade. A gente suplementa a creatina para os atletas de endurance porque a gente sabe que em dados momentos eles precisam, né, dessa escala, né, de energia maior durante um curto intervalo de tempo que a creatina pode gerar. Quais são os principais suplementos que você utiliza? Olha, aí principalmente pensando em desempenho, além do carboidrato, sempre além do carboidrato e dos eletrólitos, né? Porque lembrem que nesse caso a gente não está falando só de alimentação, a gente está falando de carboidrato suplementado intra-treino. Suplementado, a gente tem os repositores energéticos aí, né, que são blends de carboidrato geralmente. Muitos deles já vêm com aminoácidos, né, também ali em conjunto. Isso é muito bacana, porque inclusive essa relação, gente, carboidrato e proteína, geralmente a gente faz até aquela proporção 4:1, né, 4 gramas de carboidrato para 1 grama de proteína. Essa relação não é porque na verdade melhora a captação de água.
você melhora a hidratação do atleta quando você tem uma proporção ideal entre carboidrato e proteína, porque essas duas substâncias, quando são absorvidas, acabam puxando água também para dentro, né, do corpo. Então, facilita a hidratação. Perfeito. E tem aquele lembrete importante que você fez também de que não é tipo a cada hora de exercício, né? Você vai suplementar isso. Essa reposição é continuada, a gente faz, né? Geralmente, no geral, né? A gente começa ali com algo em torno de 30 a 40 minutos, então os 30, 40 primeiros minutos ele faz só com a energia que ele já chegou ali, né? Que já vem da alimentação anterior, das reservas. E a partir aí dos 40 minutos a gente começa a reposição e aí faz. Depende muito do atleta, da competição, da disponibilidade que ele tem logística ali, mas a cada 20 minutos, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos no máximo, não passa disso, a gente faz uma reposição ali de carboidrato para tentar manter essa glicemia mais continuada. E aí, além disso, é muito comum a gente utilizar cafeína, algo em torno aí, eu sempre gosto de começar com algo em torno de 3 miligramas por quilo de peso corporal, porque é uma quantidade suficiente para gerar o estímulo, para gerar o efeito de melhora de desempenho, sem gerar uma agitação muito grande do sistema nervoso central, né? Para não, porque as pessoas confundem essa sensação de estímulo cerebral com o resultado geral da cafeína. A cafeína faz muitas coisas positivas além do estímulo cerebral. E excesso de estímulo cerebral para o atleta pode não ser bacana. Você pode fazer com que ele perca a concentração. Uma coisa que as pessoas não prestam atenção também é que isso pode elevar muito o nível de adrenalina. E a adrenalina, nas catecolaminas de maneira geral, aceleram muito o consumo de glicose. Então, se você der cafeína demais para um atleta, você pode acelerar muito o uso de glicose e ele quebrar. Né? E ele perder o rendimento de uma hora para outra. Você fala, meu Deus, mas por que ele está perdendo o rendimento? Porque você consumiu muito mais rápido do que o que você tinha planejado a quantidade de glicose que você forneceu. Então, a gente precisa... Aí eu gosto de começar com 3 miligramas por quilo de peso e, a depender das respostas do atleta, eu vou escalando isso, chegando até 6 miligramas. Você coloca antes do treino ou tem trabalhado intratreino também? Intratreino só quando a atividade é realmente de muito longa duração. Né? Aí eu penso coisas a partir de 3 horas de duração, eu gosto de fazer mais um pouco ali intra, principalmente mais próximo ali do terço final da prova, né, ou do treinamento, para o atleta ter um up ali mais para o final. Perfeito. E aí a cafeína, creatina a gente tem usado bastante hoje também, em alguns esportes de endurance, carboidratos, aminoácidos. Eu gosto muito de trabalhar os vasodilatadores também, acho que melhora o processo de oxigenação, diminui o acúmulo ali de lactato, dos derivados de amônia, né? Então retarda o aparecimento da fadiga de uma forma bem interessante. E é uma coisa bacana porque dá para a gente trabalhar tanto de forma suplementada quanto alimentar, né? Hoje a gente sabe o consumo da beterraba, a gente consegue, apesar de não ser tão prático. Não mesmo, porque haja beterraba para você Não chegar é muito prático, não, mas é viável de trabalhar para quem tem algum receio, mas é bem bacana. No caso, na suplementação, você suplementa quanto? Do quê? No caso de suplementação, você suplementa quanto? Da suplementação, aí, geralmente, né, quando eu penso lá na arginina, para vasodilatação, trabalho algo em torno ali de 3 gramas de arginina, aí sempre pré mesmo, tá? Quando é citrulina, um pouco menos do que isso. É uma coisa curiosa, né? Os dois entram na mesma via ali, mas por algum motivo a citrulina acaba tendo uma dosagem de uso menor e funciona bem, funciona tão bem quanto. Taurina você costuma utilizar? O quê? Taurina. Gosto demais da taurina. Taurina não é algo que tem efeito agudo, né? Ao contrário do que as pessoas pensam. Taurina potencializa a cafeína. Eu acho ótimo quando eu escuto isso. Potencializa, mas não o efeito que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que taurina é estimulante, então não é. Pelo contrário, pode até melhorar a produção de GABA, né? Mas a taurina, junto com a cafeína, ela tem um efeito muito interessante na liberação de cálcio, né? Liberação e reabsorção de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, na verdade, o que ela faz junto com a cafeína é regular e potencializar a contração muscular. Então, a contração muscular melhora com o uso de taurina, principalmente associada à cafeína. É uma combinação muito bacana essas duas coisas. Gosto de trabalhar com 1 grama de taurina. Tem estudos que mostram benefícios a partir de 500 miligramas. Mas o que eu tenho trabalhado e que tenho visto, né, em termos empíricos mesmo, as melhores respostas dos atletas é trabalhar com 1 grama da taurina. Acho também muito bacana.
mas sempre faço casado aí, as duas coisas, né? A cafeína e a taurina. Então, para mim, estão sempre juntas nesse sentido. Mais alguma coisa? Olha, que me vem assim à cabeça especificamente, não, mas a gente tem a questão da suplementação das proteínas, né? Que não é agudo ali para melhorar rendimento diretamente, mas eu sempre falo o seguinte, ó, se tem uma coisa que talvez seja mais importante do que os ergogênicos, né, ou seja, os melhoradores de desempenho que a gente usa ali pré e intra-treino, é pensar na recuperação, tá? Porque, pô, se você pensa em qualquer atleta, qualquer pessoa que é fisicamente ativa, ela treina hoje, descansa e treina amanhã de novo. Então, se não tem uma recuperação eficiente entre as sessões de treinamento, o desempenho só tende a cair. Então, pensar em estratégias para acelerar, para melhorar a recuperação pós-treinamento, também é uma forma de melhorar o desempenho, pelo menos de garantir que o atleta seja capaz de usar o seu desempenho máximo. Né? Nossa, muito. Então, eu uso bastante a questão de suplementação de proteínas também. Às vezes tem gente que confunde, acha que a proteína é para aumentar a massa muscular. Não. Suplementação de proteínas acentua muito a recuperação dos desgastes. Então, pode facilitar bastante esse processo também. Acho que é isso, assim. E já é muita coisa. Já tem bastante aí para o pessoal fazer, né? João, super obrigada. E vocês fiquem com a gente, porque já já voltamos e o Nutri vai responder a pergunta que você enviou. The Clash. The Clash. The Clash. The Clash. The Clash. João, hoje em A Nutri Responde, a gente recebeu várias perguntas de pessoas que praticam corrida de rua e têm o sonho de fazer uma maratona. E também vários nutricionistas que gostariam de trabalhar com esse perfil. Então, para a gente trazer assim de um jeito bem prático, o que seria um passo a passo, resumido, mas um passo a passo para alguém que está querendo se preparar para uma maratona? Pronto, vamos lá. Tem algumas coisas, lógico, né, que são sempre individuais, que a gente só vai descobrindo no processo de acompanhamento. Mas tem uma base que se assemelha, né, dentro daquilo. É lógico que a gente precisa entender em que nível está o nosso paciente, nosso atleta, né? É diferente como você falou, né, eu vou acompanhar uma pessoa que está se preparando para correr a sua primeira maratona da vida, ela nunca correu uma maratona antes. É diferente você atender um Eliud Kipchoge, né, o atual recordista mundial aí das maratonas, o único ser humano a correr uma maratona em menos de 2 horas, gente. O cara é um fenômeno. Eu lembro apresentando o recorde dele de maratona em um congresso há, 3 anos atrás, eu acho. E era acima das 2 horas. Ele conseguiu melhorar. E assim, o que me assusta mais, para quem não é atleta profissional, né, da corrida, eu falo assim, ó, um desafio para vocês. Faz o seguinte, a média de velocidade, a média, né, que ele atingiu para bater, né, esse recorde, foi acima dos 21 km por hora. Meu Deus! Então, um desafio para quem quiser entender mais ou menos o que é isso, é o seguinte, sobe numa esteira, aliás, depende da esteira, né? Porque tem esteira que nem chega nessa velocidade. Então, sobe numa esteira, coloca lá 21 km por hora e vê quanto tempo você consegue ficar, né, em cima dessa esteira. Eu seria chutada da esteira. Eu vou sair voando. Então, assim, o cara ficou lá 2 horas nessa velocidade, praticamente, né? É um absurdo.
Então, óbvio, é diferente você pensar em atender um atleta desse nível e você pensar em atender alguém que está se preparando. Qual que é a base? Todo o processo para que a pessoa chegue ao nível de conseguir completar uma maratona, porque geralmente a primeira maratona de todo mundo, o objetivo é completar, né? Você não está ali ainda competindo por tempo, você quer completar primeiro. Isso é uma escala, né? Ninguém começa já correndo uma distância muito longa, então ele vai escalando em termos de treinamento, tá? E assim vai ser com a nutrição. Então, existe uma coisa que a gente chama de periodização de treinamento, que é essa programação, em que a gente precisa encaixar a periodização nutricional dentro desse processo. Uma coisa que não pode mudar nunca, em nenhuma etapa: fornecimento energético, carboidratos, tá? Hidratação e aquilo que a gente acabou, né, que a gente falou antes aí do intervalo, que é o processo de recuperação. Então, pensa sempre na recuperação, gente. Pensa sempre na recuperação. E aí você tem lá reposição de carboidrato pós-treino, proteína, né? Obviamente os cuidados com a alimentação, os micronutrientes. Então, também é uma outra coisa que às vezes acontece, monotonia alimentar. É comum para muita gente hoje. E o risco da monotonia alimentar é, né, a deficiência de um ou mais micronutrientes, principalmente essa. E isso é muito arriscado, né, para quem está entrando nesse processo, porque pense que a pessoa ela vai cada vez mais aumentar a sua intensidade de treinamento. Então, existem riscos, né, nisso. Acho muito bacana a gente adotar estratégias também para gerar condroproteção, né, proteção articular, porque essa pessoa vai sofrer um desgaste maior naquilo dali. Tomar muito cuidado com a composição corporal. Então, a pessoa está muito acima do peso, eu resolvi que eu vou correr uma maratona. Separa um período aí disso para uma redução de peso, para deixar essa pessoa mais leve, porque senão as articulações elas vão sofrer muito. O mais distante possível da prova. Como? O mais distante possível da O prova. mais distante possível da prova. Então, esse é o início lá da periodização, né? É a parte que a gente chama de treinamento de base. A parte de base lá atrás é essa, você organiza isso, e aí depois você vai focando no processo de desempenho. Não adianta você querer dar uma concentração gigantesca de nutrientes para alguém que ainda está num nível, né, menor, tá? Mas também você não pode subestimar as necessidades energéticas daquele indivíduo. Então, eu acho que o ponto principal é esse, assim, prestar atenção na hidratação e na disponibilidade energética, tanto no pré, no intra e no pós, a recuperação. E uma coisa que eu falo sempre também, assim, deles, que vale para tudo, né, mas trazendo para essa realidade aqui que a gente está, é lembrar o seguinte: qualquer resultado, ele é sustentado pelos mesmos 3 pilares, né? Treinamento, alimentação e sono. Não tem jeito, é sempre essa base, sempre esses 3 pontos principais. E apesar de nós, enquanto nutricionistas, trabalharmos a nossa ferramenta de trabalho ser a alimentação, o nosso pilar de observação maior ser a alimentação, a gente precisa lembrar que a partir da alimentação a gente pode melhorar os outros 2, né? Ou piorar, a depender das escolhas que a gente faz. Né? A alimentação ela pode melhorar ou piorar o sono, a alimentação ela pode melhorar ou piorar o treino. Então, parta sempre dessa ótica. Assim, eu vou suprir as necessidades nutricionais dessa pessoa para que ela se mantenha saudável e ativa. Ponto. Depois disso o que eu posso fazer nutricionalmente para melhorar o treinamento desse indivíduo, dessa pessoa? Como é que ela está se sentindo? O que é que ela está me reportando? Quais são os indicativos que ela está trazendo para mim? Né? E aí a gente vai mudando, fazendo ajustes, adicionando coisas, suplementos ou alimentos, alterando a estratégia dietética para isso. E a mesma coisa o sono. O que eu posso fazer nutricionalmente para melhorar a qualidade de sono desse paciente? Né? Ou se é que está ruim, tá? E a partir disso, eu acho que a gente cria um ambiente favorável a essa escala, a essa melhora do desempenho, né, do indivíduo. Perfeito. João, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Um grande prazer mesmo te receber. O prazer foi meu, gente. Muito, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar de nutrição esportiva, né? É sempre uma alegria para mim e compartilhar as minhas experiências, né, com vocês. Estar aqui conversando com você é sempre um prazer. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a todos vocês. Curtam, compartilhem. Abraços da Nutri. A gente se vê.